Novamente saudando a todos e todas, eu vi com muita atenção e fiz as anotações quanto às sustentações orais das defesas. Creio que, de fato, temos no curso da instrução debates relevantíssimos acerca da existência de dolo, a que, de fato, essa vontade livre e consciente supostamente existente ou em tese existente se destinava para fins de definição da tipificação. Creio também que a análise quanto ao artigo 13 do Código Penal, a relação de causalidade em relação a cada um dos fatos, eventos e supostos autores, como já mencionado na tribuna e agora pelo eminente relator, quanto ao artigo 29, a aferição da medida da culpabilidade de cada um e, por último, claro, superadas todas essas fases, eventualmente, a incidência do artigo 59 quanto à dosimetria. Não há dúvida que, até aqui, há um suporte probatório ou indiciário suficiente para afirmar, sem medo de errar, que, dada a complexidade dos fatos e da diversidade de condutas, não haverá solução única para todas essas circunstâncias. Não se trata de profecia, mas sim de uma visão metodológica relativa à formação da minha própria convicção de que teremos, no curso da instrução e em razão dela, sucessivas e diferenciadas respostas, indo desde eventuais absolvições até juízos condenatórios, não em relação a todos os crimes imputados pelo Ministério Público, mas sim em parte, e quem sabe, em alguns casos, a todos os crimes imputados. De fato, eu tenho essa pré-compreensão a partir do que vi até aqui, da leitura da denúncia, das sustentações orais das defesas. Ocorre, eminentes pares, que eu não tenho dúvida nesse instante quanto a dois elementos que, caso existentes, impediriam o recebimento da denúncia. O primeiro, que foi corretamente no exercício de um direito, de um dever alegado da tribuna, de que, em relação a alguns dos denunciados, existiriam apenas fatos de terceiros. Eu consultei no curso das sustentações orais, novamente a denúncia, esse material que foi coligido pelo eminente relator no seu voto, e creio que a classificação desses fatos poderá levar, como disse, a juízos distintos. Mas não há apenas fatos de terceiros em relação a todos os imputados. E tampouco há o segundo impeço ou empecilho que levaria à rejeição da denúncia, qual seja aquele atinente a algum tipo de responsabilidade objetiva, que seria hedionda, inadmissível, insuportável à luz do direito penal contemporâneo, assentado nos direitos fundamentais. Então, não vi até aqui a existência apenas de fatos de terceiros ou responsabilidade penal objetiva, que aí sim, a meu ver, levaria a um juízo de rejeição liminar da denúncia. Em vez disso, creio que há indícios de autoria suficientes para o recebimento. Quanto à materialidade, finalmente, apenas 3 notas. A primeira, em face do que foi sustentado da tribuna. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, sempre a remissão a esses elementos do tipo concernentes à violência e grave ameaça. É uma objeção de altíssima importância, mas, lembremos, por uma circunstância muito bem descrita na denúncia, não há dúvida no terreno da materialidade, que houve uma ampla mobilização não institucional, mas uma mobilização de indivíduos integrantes das Forças Armadas e indivíduos integrantes de forças policiais. Então, é esse elemento que, a meu ver, dá consistência, dá coerência suficiente nesse instante para, sim, nós identificarmos que, se não
todos os integrantes, eventualmente, do itinerário criminoso estivessem armados, mas, pelo menos alguns, seguramente estavam, por um dever das profissões que exercem. E lembro, nessa observação quanto à materialidade, que há eventos públicos e notórios e que são descritos ao longo da apuração preliminar em sede policial, em que essa participação de indivíduos foi um pouco além disto. Há um evento em que o governo do Distrito Federal, por ordem do governador Ibanez, e isto está fartamente noticiado nos autos e fora dele, resolveu disponibilizar integrantes das suas forças locais para desmontar o acampamento no quartel-general do Exército aqui no setor militar urbano em Brasília. Essa operação foi iniciada, inclusive, com a presença desses funcionários públicos do GDF. E ela foi interrompida por uma ordem superior, que obviamente é objeto da perquirição nessa ação penal, que fez com que houvesse, no interior das Forças Armadas, não sei de quem, de onde, uma determinação de não desmobilização do acampamento. Em segundo lugar, no dia 8, há uma imagem, o ministro Alexandre trouxe aqui, numa das sessões anteriores, mas essa imagem, ela não teve a sua eloquência ainda, e obviamente será, quando da produção de provas orais, adequadamente debatida por ambas as partes, em que se visualiza, eu não lembro qual o veículo, mas consta daquela apresentação, em que há uma mobilização, ministro Fux, de forças armadas, tanques, soldados do Exército e da polícia, enfim, quase que numa cena cinematográfica, em que havia uma espécie de impasse entre integrantes de forças ou de pessoas, agentes públicos que estavam armados. Inclusive, uma das imagens tem um tanque do Exército. Então, com esse suporte fático que integra a narrativa dos autos, integra a história brasileira, é muito difícil descaracterizar que não houve esse elemento atinente a armas, porque até visualmente havia, como fiz menção. E fiz essa reflexão quanto à materialidade em homenagem às sustentações orais que referiram a inexistência de violência e grave ameaça. A segunda já foi mencionada, sobre o papel da ABIN. A ABIN, de fato, qualquer servidor público, seja das Forças Armadas, das Forças Policiais ou do próprio quadro da ABIN, não poderia estar numa situação de obediência hierárquica, uma vez que seriam, em tese, ordens manifestamente ilegais, uma vez que a ABIN não procede à investigação de índole criminal, não investiga pessoas, investiga, na verdade, investiga e elabora políticas públicas, posicionamentos estratégicos do Brasil, das instituições, jamais sobre supostos fatos tipificados penalmente. Então, é muito importante circunscrever que a ABIN, neste caso, comparece indevidamente nessa cena, como a ministra Carmen Lúcia hoje, inclusive, sublinhou. E a terceira e última observação no terreno da materialidade, já fiz alusão sobre asfixia, sobre veneno, correlacionando isto com, simbolicamente, claro, no sentido conotativo, com as fake news. Então, as fake news são instrumentos ou meios, caminhos de perpetração de ilícitos, por envenenarem a sociedade, por asfixiarem a verdade, são métodos que o próprio direito penal positivo, quando alude aos crimes contra a honra, impõe que a pena seja elevada ao triplo, salvo falha de memória, quando perpetrado por intermédio das redes sociais.
Então, do ponto de vista da dogmática jurídica, nós já temos um selo de repugnância ética consagrado dogmaticamente a mostrar isto. Então, não é uma opinião, não é uma impressão, ou não é uma elaboração normativa de um julgador. É a aplicação de critérios que estão tipificados pelo legislador, pelo Congresso Nacional, mostrando essa reprovabilidade ou essa repugnância em relação a isto que não pode ser naturalizado. Esse é o ponto fundamental. Não se pode, em relação a este caso ou qualquer outro caso, imaginar que fake news se cuida de uma brincadeira de amigos, ou se cuida de um desabafo, ou se cuida de um mero ato, como eu já vi em outros casos, em que a pessoa diz assim, não, eu achei interessante a notícia e resolvi passar adiante. Ocorre que, dependendo do que é esta notícia, essa mera curiosidade, ou esse, entre aspas e muitas aspas, esporte, pode conduzir a desastres. Desastres de difícil ou de impossível reparação. Por isso mesmo, também gostaria, no terreno da materialidade, de assinalar, quem sabe, que em algum momento, pela via legislativa ou mesmo pela via jurisprudencial, haja compreensão de que é uma modalidade de violência, gravíssima violência, como já foi feito em relação aos crimes contra as mulheres, em que há a compreensão de que não é apenas a violência física contra a mulher, a violência psicológica, a violência emocional, em algum momento haja essa compreensão social de que as fake news embutem em si mesmo uma violência simbólica que extermina, que mata. Mata moralmente, mata psicologicamente, cria danos mentais, assassina reputações e leva a terror dos alvos deste tipo de procedimento industrial, que é uma das marcas terríveis do nosso tempo, que é a monetização do ódio, a monetização dessa violência simbólica por intermédio da tecnologia. Então, também no terreno da materialidade, creio que temos este encontro marcado nesses autos e em outros, com a aquilatação adequada acerca desse juízo que cabe aos julgadores. Nós temos os parâmetros de fixação de penas que são arbitrados pelo Poder Legislativo e nos cabe exatamente no terreno axiológico, valorativo, ao assinalar a partir da antijuridicidade, da tipicidade, aferir no terreno da culpabilidade a reprovabilidade, que, a meu ver, deve ser compreendida a partir dos danos que este fenômeno social contemporâneo tem causado. Danos gravíssimos, danos incontornáveis. Mencionei aqui tragédias e a cada operação policial que, ao tempo, o Laboratório de Crimes Cibernéticos fazia com jovens, nós encontrávamos exatamente este terreno cibernético como sendo este vetor de violências de gravíssima largueza, similares a uma facada ou a um tiro. Então, este é um elemento que marca o nosso tempo.